dia. Hoje, então, nessa aula, a gente vai propor um segundo exercício sobre ponteiros, para a gente fixar o que a gente viu na aula teórica, mas antes vai primeiro corrigir o exercício sobre structs. Né? Vocês se lembram que eu postei na semana passada, a gente enunciou um exercício onde você teria que ter uma struct, definir uma struct com pelo menos nome, altura e peso, declarar um registro com 5 posições, pelo menos, com 5 registros, preencher esses registros, calcular o IMC de todas as pessoas, imprimir os IMCs e o diagnóstico de cada uma. Ok? Então, primeira coisa, agora a gente vai implementar uma possível solução para esse problema e depois eu vou colocar o enunciado do exercício dessa semana para vocês trabalharem, que trata de ponteiros. Então vamos lá, agora a resolução do exercício da semana passada. Oi pessoal, hoje a gente vai fazer a resolução do exercício 2. O enunciado dele diz o seguinte: em programa C ou C++, declare uma struct com pelo menos os seguintes campos: nome, altura e peso. Preencha um vetor com 5 ou mais registros desse tipo e a seguir calcule e imprima o IMC de cada uma das pessoas cadastradas, além de sua condição de peso. Observação: o IMC é calculado através da seguinte fórmula: peso sobre altura ao quadrado, e a condição de peso pode ser obtida através da tabela abaixo, daí tem uma tabela. Então vamos lá. Primeira coisa, declarar uma struct com nome, altura e peso e preencher um vetor com 5 registros. Então vamos lá. Declarar uma struct aqui, declarar uma struct global. Struct. Registro vai ser o nome da struct. Vai ter o campo nome, né? Char nome. Colocar um tamanho qualquer. Altura e peso, né? Então float altura e float peso. Tá bom. Aí lá na main, bom, a gente vai precisar de uma variável para ser o índice dos fors. Podia declarar lá no for, vou declarar aqui. Vou precisar do nosso vetor, o tipo dele é registro. Lembra sempre que se não tiver no compilador mais, o tipo dele vai ser struct registro, tá? Para nosso registro, o nome da variável vai ser, sei lá, pessoas com 5 posições. E eu vou precisar de uma variável para armazenar o IMC. Vou usar uma só, não um vetor, daí já vou usando e dando as conclusões. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é preencher o vetor. Então vamos fazer um for i recebe 0, enquanto i for menor que 5, i mais, aqui, for. Bom, primeira coisa, vou pedir para o usuário imprimir. Então, printf, tipo, digite o nome da pessoa 1. É só digite o nome, tá bom? Vou lá uma linha a cada print. Daí eu vou lá e vou ler o nome, scanf. Vou ler primeiro o nome, né? Então uma string, get string, pessoas e ponto nome. Depois vou pedir para o usuário os outros dados. Digite a altura e vou ler a altura.
A altura é um float, então porcentagem F. E a altura eu vou colocar no pessoas e ponto altura. A gente vai falar na semana que vem sobre os ponteiros e vai se lembrar que toda vez que eu passo um parâmetro para uma função e aquele parâmetro vai ser alterado na main, eu tenho que passar por referência, ou seja, o endereço. No caso do nome, eu não preciso, porque nome é uma string e string já é endereço, já é por referência. Altura e peso não, altura e peso são floats, então eu tenho que pegar passar por referência, passar o endereço. E vou pedir para o usuário digite o peso e vou ler pessoas e ponto peso. Ok? Li. Vocês sabem que uma coisa bem comum de acontecer é quando a gente está digitando várias coisas, principalmente strings, às vezes fica alguma coisa no buffer do teclado. E daí, quando o sistema vai ler de novo, ele acha que já tem alguma coisa e passa direto. Eu não sei se vocês já experimentaram isso. Acho que sim. E para evitar isso, eu vou, antes de cada leitura, eu vou limpar o buffer do teclado, que é o fflush, file flush, né? Vou limpar flush, o file, o arquivo, o standard, o arquivo padrão de entrada, o std_in, que é o buffer do teclado. Às vezes acontece também quando a gente vai imprimir, a gente dá o print, né, e ele não imprime. Ele pode ficar também no buffer do arquivo de saída lá para o monitor. E daí você também dá fflush, nesse caso, para o arquivo padrão de saída, ou seja, fflush std_out. Esse é um pouquinho menos provável de acontecer. Se acontecer, a gente vem aqui e dá o fflush std_out também. Por enquanto, eu vou dar só o in, né? Vou limpar o buffer do teclado, que ele é o mais provável de acontecer esse problema. Bom, daí eu já vou ter lido os 5 registros, nomes, alturas e pesos. E agora eu vou calcular o IMC e ver lá na tabela o que eu tenho que fazer. For i começa em 0, enquanto i for menor que 5. I, cadê? Mais. Aí o que eu vou fazer? Bom, primeira coisa, vou calcular o IMC de cada pessoa. Cadê o igual? O IMC vai ser o peso sobre a altura ao quadrado, né? O peso é o pessoas e ponto peso, beleza? Dividido por pessoas e ponto altura. Podia usar alguma funçãozinha para dar o quadrado, mas para não chamar uma função, eu acho que vai ficar mais rápido se eu já colocar aqui, tá? Então, ele vai pegar a altura, o peso e dividir pela altura ao quadrado. Aí eu vou ver que resultado deu. Então, eu vou colocar uma mensagem para a pessoa, printf, IMC, vou botar as aspas, IMC de fulano. Fulano é uma string, cadê o porcentagem S? Aí eu vou colocar 2 pontos e vou colocar o IMC, porcentagem F.
Para eu colocar só com 2 casas decimais, eu vou colocar 0,2 para não ficar um número muito grande, tá bom? E vou colocar 1/n aqui, pular uma linha também, para não ficar muito grudado. Aí, no lugar da string, que aqui IMC de fulano, eu vou imprimir o pessoas e ponto nó. E no lugar depois da segunda porcentagem, que é esse aqui, é o IMC. Daí imprimo IMC de fulano, e daí imprimo o IMC dele, e agora eu vou dar o diagnóstico. If IMC, vamos lá olhar na tabela. Se o IMC for abaixo, for menor que 18,5, ele está abaixo do peso ideal. Aqui. Então, a primeira condição é se estiver abaixo de 18,5. Então, if IMC for menor que 18,5, vou imprimir abaixo do peso ideal. E vou pular 2 linhas. Tá bom? Else, se ele só vai entrar nesse else se o MC for maior ou igual a 18,5. Vamos ver lá na tabela. 18,5, e se for menor que 25, peso ideal. Menor que 25. Então vamos lá. Muito grudadinho aqui, né? Então, else. Se o IMC for menor que 25, qual que é o texto lá mesmo? Peso ideal. Tá aqui já. Tá legal? Depois, se ele for maior que 25, até 30 sobrepeso. Até 30 sobrepeso. Então, vamos colocar aqui. Se o IMC for menor que 30, cadê? 30 sobrepeso. Vamos dar uma olhada lá. Se for maior ou igual a 30, menor que 35, então se ele for menor que 35, obesidade grau 1. Vou copiar esse aqui. Se o IMC for menor que 35, obesidade grau 1. Grau. Vamos olhar aqui. Se for menor que 40, obesidade grau 2. Se o IMC for menor que 40, obesidade grau 2. Provavelmente todos a partir de 40, obesidade grau 3. Else, print obesidade grau 3. Tá? Bom, vamos ver. Cadê só? Vamos ver se a gente deixou passar alguma coisinha. Aqui. Ponto e vírgula. Vamos ver se nos outros fors. Tá. Vamos ver de novo. Digite o nome. Sou péssimo para inventar coisas. Pessoa 1. Vamos ver 1
1,72, peso 75. Vamos ver alguém que tem 1,65 e tem, sei lá, 80 quilos. Ah, não. Ai. Vou começar de novo, vai. Eu digitei o nome 1,65 m. Então, pessoa 1, digite a altura, 1,72, 75 quilos. Aí digite o nome, pessoa 2. Aí essa pessoa tem, nem lembro mais o que era, 1,65 m, por exemplo, e 80 quilos. Aí digite o nome, pessoa 3, por exemplo, ela tem 1,80 e 60 quilos. Depois tem pessoa 4, ela tem 1,76 e 70 quilos. Tem mais ainda, tem pessoa 5, aí sei lá, tem 1,85 e 120 quilos, sei lá. Bom, vamos ver. Aí, ó, IMC da pessoa 1, aí colocou lá com 2 casas decimais, sobrepeso. IMCD, colocou o nome, era pessoa 2, sobrepeso. Da pessoa 3, peso ideal, e assim por diante, tá bom? Era esse então o problema e a solução, tá? Uma possível solução, beleza? Esse aí era o exercício 2, que era o exercício da semana passada, e agora eu vou colocar o enunciado do exercício dessa semana. Dessa semana são os exercícios de ponteiros, então o enunciado é o seguinte: em um programa seu C++, declare uma variável do tipo float e um ponteiro para float, uma variável do tipo struct, daí você declara um registro qualquer e um ponteiro para esse registro, para essa struct, e um vetor de inteiros. Na main, inicialize os ponteiros com os endereços das variáveis declaradas e preencha seus valores somente através dos ponteiros. Então você vai atribuir os valores pelos ponteiros, não pelas variáveis principais lá. Com exceção do vetor, onde o nome do vetor já é ponteiro. Então, tipo, no caso do vetor, você vai preencher, tipo V0, V1, V2 mesmo. Implemente e execute uma função a partir da main. A função deve ter como parâmetros a variável float, passada por valor, ou seja, sem o e-comercial, o registro, passado por referência, ou seja, o endereço do registro, e o vetor. Vetor já é endereço. Altere e imprima os valores dos parâmetros dentro da função. Então, dentro da função, você vai alterar o valor da variável float, do registro e de posições do vetor. Aí você vai retornar para main, depois da execução da função, e imprimir de novo os valores das variáveis, para ver quais valores foram alterados e quais valores não foram alterados. A ideia é que os parâmetros passados por valor não são alterados, você sabe disso. E os parâmetros passados por referência são alterados. No caso do vetor, o que acontece? Tá bom? E daí você vai analisar para ver, quando voltou para main, que valores foram alterados e quais valores não foram alterados. Além disso, é uma forma da gente trabalhar com ponteiros e acessar os dados através dos endereços da memória. Se eu puder dar uma sugestão, vou sugerir para você fazer um mapa da memória, igual a gente fez lá, né? Com principalmente a área de pilha, onde vão estar as variáveis. Então coloca uma pilha, coloca em que endereços elas estão, né? Cada uma das variáveis, e tenta executar lá, fazendo as ligações para entender bem legal como é que estão funcionando os ponteiros. Tá bom? Esse é o exercício 3, o exercício dessa semana. Então agora vamos partir para a implementação desse terceiro exercício e daí eu continuo aqui para tirar suas dúvidas, para a gente debater e também
Quando tiver a dúvida de alguém, que poste aqui no chat. Quem souber responder, pode colocar a solução também. E daí vamos fazer um grupo de ajudas para todo mundo ir aprendendo juntos também. Tá bom? Então fiquem à vontade para fazer perguntas e para comentar. Vamos lá? Implementação do exercício 3.